Pegue sua Bíblia aí comigo, livro de Esther. Oh glória, aleluia, oh glória. Se você está vindo pela primeira vez e não está entendendo, está pensando, mas já não teve ministração? Rapaz, se você olhar direitinho, desde a palavra do ofertório até aqui, essa não é nem a segunda, é a terceira, né? É para quem gosta de palavra. Tá vendo esse irmão aí do teu lado? Ninguém para no culto ouça por acaso. Você está aqui porque Deus quer falar com você. Aleluia. Livro de Esther. Você que trouxe sua Bíblia ou está aí no seu aplicativo e ainda não encontrou, o sangue de Jesus tem poder. Porque se você digitar, aparece. Você que é da espada aí, da folha. Esther, depois de Neemias, antes de Jó. Capítulo de número 6. Quem encontrou, diga amém. Camila, te amo, cara, tu tá aqui. Ai, garota, vou te esmagar. Esther, capítulo 6. Quem encontrou, diga amém. Versículo 1, 2 e 3. Diz assim o texto: naquela noite o rei não pôde dormir, de sorte que mandou trazer o livro das crônicas, os registros. Eu não sei se a sua versão está assim, mas ela é muito fácil de compreender. Então diga comigo, registros. Isso, porque o livro das crônicas é basicamente isso. É um livro de registros daquilo que acontecia no reino e em torno do rei na ocasião, ok? Então preste atenção. Naquela noite o rei não pôde dormir, de sorte que mandou trazer o livro das crônicas, os registros do seu reino, os quais se leram diante dele. E achou-se escrito que Mardoqueu, ou em outras versões, Mordecai, tinha denunciado a Bigtã e a Teres, os dois oficiais do rei, guardas da porta, que tinham conspirado para assassinar o rei Assuero. E perguntou o rei: que honra e que reconhecimento se deu por isso a Mardoqueu? E os moços do rei, seus servos, lhe responderam: coisa nenhuma se lhe fez. Coisa nenhuma se lhe fez. Ou nessa versão que estava aqui, volta para o verso 3: nada lhe foi feito. Gostei dessa versão também, ó. Que honra e que reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso. Nada lhe foi feito. Então o que foi feito em razão do que ele fez? Fala para o teu irmão: nada. Então eu vou perguntar de novo. O que foi feito? O que foi feito? Você vai sentar dizendo assim, ó: não vai ficar assim. Não vai ficar assim não. O Deus que não deve nada a ninguém, Ele quer que nós usemos os minutos finais desse culto para glorificar a Ele, não pelo que foi feito, mas pelo que não foi feito. Você conseguiria fazer isso hoje aqui? Se lembrar de quem você ajudou, se lembrar de quem você favoreceu e pensar assim: não houve reconhecimento, e glória a Deus. Você conseguiria fazer isso? Se lembrar de alguém que você se expôs, porque no caso aqui de Mardoqueu, e eu vou utilizar só o contexto da narrativa que a gente leu aqui, porque eu quero ser bem objetiva naquilo que Deus tem como resposta para a nossa vida nessa noite. Então, veja, ele fez uma denúncia acerca de dois oficiais, e Mardoqueu não é o tipo de pessoa que faz denúncia anônima. Ele fez uma denúncia oficialmente contra dois oficiais que estavam conspirando um assassinato para o rei, que é Assuero, esse mesmo que num dia desses, e eu já explico qual é o contexto desse dia que a gente leu no texto, ele não pôde dormir. E aí nesse dia ele manda trazer os registros, o livro das crônicas, dos acontecimentos do seu reino. Ele quer relembrar a sua história, reviver a memória de coisas que aconteceram. E calhou de ser naquele dia o registro da denúncia que Mardoqueu, tio de Esther,
numa outra ocasião, havia se exposto para salvar a vida do rei. Uma denúncia de assassinato não é fácil. Imagina que você está sabendo que duas pessoas estão conspirando acabar com a vida de uma pessoa, e aí você vai lá, se expõe e faz uma denúncia contra dois oficiais. Eu estou falando de homens políticos e homens de guerra. Aí Mardoqueu, um hebreu, um estrangeiro vivendo em uma outra terra, e ele vai fazer isso porque isso é o certo. E aí qual é o contexto aqui? O contexto é que o rei Assuero pergunta: então, acerca disso daí, porque não está lá no registro, né? O que é que foi feito a Mardoqueu por isso que ele me fez? E os servos responderam: nada foi feito. Será que nessa noite você conseguiria trazer um apanhado na sua memória e observar todas as coisas que você já fez em exposição por alguém? Não para se vangloriar, mas porque você disse: eu vou fazer isso porque isso é certo. É o que eu gostaria que alguém fizesse se estivesse no meu lugar. Vezes em que você foi testemunha do que viu e ouviu, mesmo sabendo que sua vida nunca mais seria a mesma depois que tal coisa fosse feita ou denunciada. Gente aqui que nunca se colocou na frente de uma bala, mas se colocou na frente de uma mentira e disse: ó, isso aí não é verdade. Gente que protegeu gente que nem era tão íntima sua. Gente que inclusive hoje voltou a ser amigo do inimigo que foi outrora. E você ficou no canto dizendo: mano, como é que isso aconteceu comigo? Eu entrei no rolo para poder fazer o que era certo. Enfim, eu não sei. Mas será que teria na sua memória alguma área da sua vida que faltou uma recompensa? Que faltou uma restituição? Algo que você não coloca como uma queixa diante de Deus, mas que você se lembra hoje aqui, e não se lembra à toa, porque o Espírito Santo de Deus te trouxe nessa noite de quarta-feira para dizer: não foi o homem, foi eu que aguardei. Porque aquilo que você faz aqui e aquilo que o homem te compensa aqui ou te recompensa aqui, fica aqui. Mas aquilo que aqui você esperou ser recompensado e não foi, vai para o livro das obras. O que isso significa? Significa que quando o homem não faz aquilo que deveria fazer, Deus entra em cena. Que quando o homem não dá aquilo que deveria dar, Deus entra em cena. Que quando o homem não entra onde deveria entrar, Deus entra. Por quê? Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. E eu não estou falando sobre o mais alto grau do cristianismo, não. Eu estou falando sobre justiça. O nosso Deus é um Deus de justiça. Eu não sei o que você tem passado, mas a palavra que Deus colocou na minha boca esta noite é essa: diga que eu sou um Deus de justiça. Diga que eu sou um Deus de balança fiel. Diga que eu sou um Deus que muitas vezes aquilo que te magoou, que não foi visto pelas pessoas pela maneira como você esperou que seria visto, você deveria entender que nisto aí morou uma oportunidade de Deus entrar. E aí, Camila, qual é a diferença de eu não ter sido recompensado segundo as minhas obras por quem deveria ter reconhecido o que eu fiz? É uma alegria isso. E por que é uma alegria, Camila? Eu tenho mágoa desse dia, dor desse dia, tristeza desse dia. Se eu fosse você, eu limpava o seu coração, porque a bênção do homem, ela é um reconhecimento momentâneo e transitório, mas a palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor não acrescenta dano e ela permanece para sempre. Camila, eu não estou entendendo, vai entender agora. Deus está dizendo: faltou abraço, faltou reconhecimento e faltou honra, porque o que eu tinha para a tua vida não era temporário, era um decreto. Então Deus permitiu até pessoas que não conseguiram se colocar na posição honesta, justa que deveriam, porque Deus iria usar essa lacuna para dizer: eu vou entrar aonde o homem não tinha gabarito para recompensar à altura aquilo que você fez. Eu não sei se você está entendendo. Se você não está entendendo, entenda agora. É noite de justiça e honra. Justiça e honra. Justiça e honra. Eu vou falar de novo. É noite de justiça e honra, diz o Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. O rei não dormiu justamente naquela noite. E por que justamente naquela noite ele não dormiu? Porque era aquela noite, ou melhor, o dia anterior a essa noite, que um homem chamado Amã, um homem mau. Amã é um homem? Ele é a personificação do mal. Eu costumo chamar Amã de casa vazia. Quem é casa vazia? É a casa que o diabo entra para personificar a sua vontade. Todo homem que não é preenchido de Deus é casa vazia para que Satanás entre.
Ah não, Camila, mas eu não tenho nada com o diabo. Mas se você não tiver Deus na vida, o diabo tem com você. Porque